E aqui no estúdio a gente volta a conversar com o deputado federal reeleito Gervásio Maia, do PSB. Deputado, no bloco anterior o senhor falava da aviação doméstica, começando por Cajazeiras e tal. E em Catolé do Rocha? Catolé do Rocha tem um aeroporto também, né? Tem um projeto já sendo trabalhado pelo governador João, outro projeto, também com recursos próprios para investimentos nos nossos aeroportos. Catolé do Rocha, balizamento noturno. Patos também vai passar por investimentos e altos investimentos. Então, assim, o governador está muito focado nessa questão porque esses investimentos representam desenvolvimento para as regiões. Se de repente você precisa socorrer um paciente, se você de repente precisa receber uma mercadoria, enfim, o aeroporto é de grande serventia, é muito importante. Essa rota que o governador João trabalhou ativamente e que hoje serve e faz aquele trecho Recife-Patos, é um voo que vai sempre lotado. Um avião pequeno da Azul, mas que termina interligando o sertão com o mundo. Exatamente. Porque você tem ali Pernambuco, Recife, com mais ou menos 200 voos diários, o que não é pouca coisa. Verdade. A gente está falando de empresas privadas, né, que claro, querem ver o retorno, né? E claro, um voo desse saindo lotado, abre-se também a perspectiva de voos em outros pontos do estado. É o estado das oportunidades, eu não tenho a menor dúvida disso. Os números mostram isso. Paraíba hoje tem a menor dívida do Nordeste em relação à receita. Estou falando do campo fiscal do governo do estado. Isso não é pouca coisa. Um governador anunciar uma obra de 200 milhões, falamos no bloco anterior, do arco metropolitano, com recursos próprios, não é todo o estado rico que consegue isso, e a Paraíba está conseguindo. Recursos próprios do Tesouro, aquilo que é arrecadado na Paraíba. E vai ser uma das obras mais importantes das últimas décadas. Você vai interligar as duas BRs, 101 com a 230. E tem outros projetos que são mais ousados, mas um deles é o Porto de Águas Profundas. Isso sai do papel? Nós temos no litoral ali, em Mataraca, a pouca distância da beira-mar, 19 metros de profundidade. A poucos metros, esse estudo foi feito ainda quando José Maranhão era governador do estado da Paraíba. E você tem ali na área de terra, ou seja, na área que pode ser o retroporto, áreas livres para a construção de galpões, de toda uma estrutura que precisa um porto. Imagina o desenvolvimento que traria para o nosso estado, não só para o nosso estado, para a região Nordeste, porque nós temos aí 2 portos, se eu pudesse citar, Pecém, no Ceará, e o Porto de Suape, em Pernambuco, e os que conhecem esses 2 portos sabem que já estão bem saturados. Então, é necessário que se faça o estudo de viabilidade. A gente tem conversado muito com o próprio ministro, o governador tem tratado disso também com o ministro Márcio França, mas é um projeto realmente ousado. É um sonho. Mais um dia desse, a transposição das águas do Rio São Francisco. Também era muito ousado, né? E era um tema que a gente achava que seria impossível e que hoje banha vários estados aqui do Nordeste. Verdade. Se fizeram um porto de águas profundas no Ceará, em Pernambuco, também podem fazer na Paraíba. Pode fazer na Paraíba, e eu te digo mais. A Paraíba, por exemplo, o governo está muito enxuto. O governo pode entrar com a contrapartida disso. Na área de infraestrutura em terra, por exemplo. Claro que sim, duplicação da nossa PB. A parte de investimento no abastecimento d'água, energia, abertura de ruas, toda a estrutura para fazer com que a coisa possa acontecer em terra, o governo pode ser, sim, um grande parceiro num projeto como esse. O prefeito de Mataraca, Egberto, ele é um entusiasta disso, né? Conversou com o senhor também, entregou uma cópia do projeto, e o senhor vem conversando com o governador? Com certeza, ele inclusive esteve na posse do ministro, conosco, Márcio França. Ele é um entusiasta do tema. Quem não abraça, né? Quem não se torna entusiasta num tema tão importante quanto esse? Você imagina como o nosso comércio, como a nossa indústria ia ganhar com um porto desse de águas profundas, atrelado ao grande investimento que muitos prometeram. Uma vida inteira de promessas.
da dragagem do Porto de Cabedelo. Sim. Que o governador está fazendo, João Azevedo, com recursos próprios. Mas isso vem se arrastando há quantos governos? Ô, deputado, me permita, qual vai ser aí a pauta desse seu mandato? Olha, a gente tem abraçado vários temas. Temas do nosso dia a dia, das matérias que desembarcaram no Congresso Nacional ao longo do governo passado, nos dedicando com muita presença, principalmente na Comissão de Justiça, já que tive a oportunidade de ser membro suplente e depois membro titular. Hoje sou membro titular da Comissão de Justiça e, ao lado disso, buscando recursos para o nosso Estado, procurando contribuir com esse momento bom que a Paraíba vive do governo João Azevedo. Poderia citar como exemplo a regionalização da saúde pública, que é um assunto assim que me atrai muito. Por exemplo, hoje nós temos já funcionando lá no município de Patos um centro de hemodinâmica. O que é um centro de hemodinâmica? Se você tiver um problema cardiovascular, você pode ir lá em Patos e fazer um procedimento cirúrgico, fazer um cateterismo, coisa que o sertão vivia isolado. Isolado mesmo. Tinha que trazer para a capital. Tinha que viajar 4, 5 horas e aí quantas pessoas não morreram por conta disso? Os nossos hospitais regionais, Hermes, estão sendo aparelhados. O governador João está trazendo para esses hospitais equipamentos de imagem, equipamentos de tomografia. Você tem, por exemplo, uma região como Catolé do Rocha, que não tinha um único leito de UTI. As obras estão prontas. 120 mil pessoas vão poder ter dignidade na saúde pública. Aconteceu a mesma coisa no hospital Felipe Tiago Gomes, lá em Picuí. Então, essa regionalização, esses investimentos, eu tenho colocado muitos recursos na Secretaria Estadual de Saúde para fazer parte dessa parceria, desse momento que eu considero histórico na saúde pública do Estado da Paraíba. Ok. Deputado Gervásio Maia, obrigado pela presença aqui no Correio Debate, pela entrevista. Boa sorte nesse novo mandato. Eu que te agradeço, Hermes, e vamos combinar. Nós queremos você lá no dia da nossa posse, no dia 1º de fevereiro. Seja muito bem-vindo. Estaremos lá. Lá em Brasília, para fazer, através do Sistema Correio, a cobertura da posse lá no Congresso Nacional. Gente, muito obrigado, forte abraço, vamos juntos, fiquem com Deus. Um abraço, deputado. Mais uma vez, muito obrigado.